Se você sair dessa casa, eu garanto que você não vai ver essas crianças nunca mais. Ele disse isso com a voz baixa, sem gritar, sem mover um músculo do rosto. E foi exatamente isso que me fez acreditar. Gente que grita, você aprende a calcular. Gente que fala baixo, dessa forma, com essa calma, você sente no osso que é verdade. Eu fiquei. Não por amor, por medo. E por 12 anos eu confundi os dois. Meu nome é Dirce. Tenho 53 anos. Criei 2 filhos dentro de uma casa onde a palavra embora era proibida. E hoje eu vou te contar como eu fui embora mesmo assim. Eu sou a mulher que você não nota na fila do supermercado. Cabelo preso, camiseta lisa, chinelo de dedo numa quinta-feira de manhã, porque na quinta eu ia ao mercado cedo para evitar a fila do almoço. Esse era o meu sistema. Eu tinha sistema para tudo. Para evitar discussão. Para evitar que ele chegasse em casa e a janta não estivesse pronta. Para evitar que as crianças vissem o que acontecia quando eu errava o tempo. Meu nome completo é Dirce Aparecida Mendonça. Dirce, que a minha mãe escolheu porque achou bonito, e que durante anos eu odiei porque ninguém sabia pronunciar direito. Nasci em 1972, numa cidade pequena do interior de Minas, filha de comerciante com professora primária. Fui criada com a ideia de que mulher boa é mulher quieta. Não me disseram isso com palavras, me disseram com exemplos. A minha mãe que não discutia, que resolvia, que abaixava a cabeça e seguia. Que quando morreu, aos 68 anos, tinha uma expressão de cansaço tão profundo que eu jurei para mim mesma que não ia morrer assim. Que eu ia ser diferente. Eu tinha 21 anos quando conheci o Rogério, 48 quando entendi que tinha virado a minha mãe, e 51 quando decidi que não ia morrer do mesmo jeito. O Rogério não era monstro. Eu preciso dizer isso porque é mais fácil contar uma história quando tem monstro. Monstro você vê, você foge, você explica para as pessoas e todo mundo entende. O Rogério era um homem comum que tinha aprendido que podia mandar. E eu era uma mulher comum que tinha aprendido que devia obedecer. A combinação funcionou por anos. Não funcionou bem, mas funcionou. Ele trabalhava como gerente de uma transportadora. Eu trabalhava meio período numa papelaria perto de casa até o 2º filho nascer, e depois fiquei em casa porque ele disse que era melhor assim, que as crianças precisavam de mim, que creche era lugar de filho de quem não se importa. Eu acreditei. Ou fingi acreditar. Que às vezes é a mesma coisa. A nossa vida tinha uma forma. Café às 6h30. Ele saía às 7h20. Eu acordava as crianças às 7h40. Escola às 8h10. Mercado, faxina, almoço, escola de novo, dever de casa, janta, banho, cama. Repita. Repita durante 22 anos. Eu tinha uma cozinha que cheirava a alho e cebola toda tarde a partir das 17 horas. Tinha um quintal com uma mangueira velha que ele nunca deixou eu cortar porque era da família dele. Mesmo depois que a família dele deixou de aparecer. Tinha um armário de roupa onde eu guardava as minhas coisas num lado e as dele no outro, e tinha um palmo de distância entre os 2 lados que nenhum dos 2 atravessava mais. Não brigávamos muito. Briga exige energia, e os 2 estávamos cansados demais. O que tínhamos era silêncio. Silêncio no café. Silêncio no jantar, silêncio na cama. Um silêncio que as crianças aprenderam a não questionar, porque quando você cresce dentro de algo, acha que é normal. O nosso filho mais velho, o Eduardo, tinha 24 anos na época que tudo veio à tona. A nossa filha, a Camila, tinha 21. Adultos. Adultos que ainda moravam em casa porque o Eduardo estava terminando a faculdade, e a Camila trabalhava, mas não ganhava o suficiente para alugar sozinha. Adultos que eu protegia do que acontecia dentro do casamento, como se eles ainda tivessem 5 anos. O primeiro sinal eu engoli em setembro. Ou fingi que não era sinal nenhum. Isso também é a mesma coisa. Rogério tinha começado a chegar mais tarde do trabalho. Não muito mais tarde, 30 minutos, 40. O suficiente para eu segurar o jantar esquentado no forno e ficar olhando para o relógio da cozinha com um negócio pesado no estômago que eu chamava de preocupação. Na 4ª vez que aconteceu, perguntei. Trabalho, ele disse. Uma palavra. Sem olhar para mim.
com os olhos no celular. Todo dia? Tem projeto novo, Dirce. Você não ia entender. Eu engoli essa explicação sem mastigar. Coloquei o prato na mesa. Servi o arroz. Servi o feijão. Sentei. E o negócio pesado no estômago ficou. Mas eu achei que era preocupação mesmo. Que era eu sendo difícil. Que era eu inventando problema onde não tinha. 15 dias depois, o celular dele tocou à 1 da manhã. Eu estava acordada. Eu sempre dormia mal. Ele não estava. Ele pegou o celular tão rápido que eu nem vi a tela. Foi pro banheiro, ficou lá por 6 minutos. Eu contei olhando pro teto e voltou dizendo que era o plantão de emergência da empresa. De madrugada? Às vezes acontece. Ele virou pro outro lado. Dormiu em 3 minutos. Eu fiquei acordada até às 4. Não com raiva, com aquela sensação de que o chão estava levemente torto, que algo estava fora do lugar e eu não conseguia apontar o quê. O segundo sinal foi em outubro. A Camila me contou sem querer. Estávamos lavando louça juntas. Ela enxaguava, eu secava, um ritual de quase todo dia. E ela falou: "Mãe, você conhece alguma mulher chamada Patrícia que trabalha com o papai?" Eu segurei o pano. Por quê? Porque ele mencionou o nome dela umas 3 vezes no almoço de domingo passado. Eu achei estranho, porque você não estava na mesa, e ele falou sem perceber que eu estava ouvindo. Ela disse isso sem malícia, com aquela inocência de quem acha que a mãe vai dar uma explicação tranquila. Eu dei. Deve ser colega nova. Seu pai tá com um projeto novo. Ela voltou para a louça. Eu fiquei com o pano parado na mão por tempo demais, e depois continuei secando. E não disse mais nada. Naquela noite, deitada na minha beira da cama, à minha beira, com o palmo de distância entre os 2 lados do armário, eu pensei no nome: Patrícia. Eu tinha medo de pensar até o fim, porque se eu pensasse até o fim, eu ia ter que fazer alguma coisa. E eu não sabia o que fazer. Eu só sabia fazer aquela vida. O terceiro sinal foi 1 semana depois. Eu não fui procurar. Eu preciso dizer isso. Eu não fui procurar porque parte de mim não queria encontrar. Mas encontrei do mesmo jeito. Ele estava no banho. O celular ficou na mesa da sala. Tocou uma vez. Parou. Tocou de novo. Eu olhei. Não peguei. Só olhei. Na tela aparecia o nome Pat, com um coração vermelho. Só isso. 3 letras e um coração vermelho. Eu fiquei olhando para aquela tela por quanto tempo eu não sei. O banho dele durou mais do que o normal. Ele sempre cantarolava no banho, e nesse dia cantarolou mais. E quando ele saiu, eu estava na cozinha fingindo que estava procurando alguma coisa na gaveta dos talheres. A gaveta dos talheres que eu mesma organizei e sei exatamente onde está cada coisa. Mas estava lá de costas para ele, com as mãos dentro da gaveta, segurando uma colher de pau que não precisava. "Jantou?" Ele perguntou. "Ainda não. Tem pão?" "Tem." Ele pegou o celular da mesa, colocou no bolso, foi pro quarto. E eu fiquei sozinha na cozinha com a colher de pau na mão, e aquela certeza que quando a gente chega, não tem mais como fingir que não chegou. Pat com um coração vermelho. 22 anos de casamento. 2 filhos. Uma mangueira no quintal que eu nunca podia cortar. E 3 letras com um coração que disseram tudo o que ele nunca teve coragem de me dizer na cara. Se essa história está tocando em algo que você já sentiu, se você conhece esse peso de carregar tudo sozinha, eu escrevi algo para você. O e-book para mulheres que estão cansadas de ser fortes está no link da descrição. São 30 capítulos escritos para a mulher que chegou no limite e ainda não sabe como voltar para si mesma. Não é autoajuda. Não é lista de dicas. É um livro que senta do seu lado e fica. Se preferir ouvir, o audiobook também está disponível. Perfeito para ouvir à noite, antes de dormir, um capítulo de cada vez, no silêncio que só você conhece. Os 2 estão no link aqui embaixo. E se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve agora. Toda semana tem uma história nova que vai te prender do começo ao fim. Eu fiquei 4 dias sem falar nada. Não foi covardia. Foi cálculo. Eu precisava pensar.
Eu precisava entender o que eu tinha, o que eu podia perder e o que ele era capaz de fazer. E eu sabia o que ele era capaz de fazer. Sabia desde aquela primeira vez, anos antes, quando eu tinha tentado ir embora. A Camila tinha 2 anos, o Eduardo 4. Eu tinha arrumado uma mala pequena, nem lembro o que coloquei dentro, e ele chegou em casa no momento errado, me viu com a mala, ficou olhando por um segundo e disse com aquela voz baixa: "Se você sair dessa casa, eu garanto que você não vai ver essas crianças nunca mais." Sem gritar, sem mover um músculo do rosto, eu desfiz a mala, guardei tudo no armário e não tentei mais. Não por 20 anos. Mas agora eles tinham 21 e 24 anos. Adultos. Não tinha mais o que tirar de mim. Na quinta-feira à noite, depois do jantar, depois que o Eduardo foi pro quarto e a Camila foi tomar banho, eu me sentei na cadeira da cozinha e esperei ele terminar de lavar as mãos. Ele se voltou, me olhou. E antes que eu abrisse a boca, algo na minha expressão deve ter dito tudo, porque ele ficou imóvel por um segundo. Quem é a Patrícia? Um longo silêncio. Uma colega. Uma colega com coração vermelho. Ele suspirou. Aquele suspiro de quem foi pego, mas acha que ainda pode administrar a situação. Dirce, isso não é o que você está pensando, então me explica o que é. Não vou ficar me justificando para você como se eu fosse filho. Eu olhei para ele. Com calma. Com uma calma que eu não sabia que eu tinha. Quantos anos? Silêncio. Quanto tempo faz que você tá com ela? Ele ficou olhando para a pia. 2 anos. 2 anos. Enquanto eu fazia café às 6h30. Enquanto eu acordava as crianças. Enquanto eu ia ao mercado na quinta de manhã cedo para evitar a fila do almoço. Enquanto eu segurava o jantar esquentado no forno e ficava olhando para o relógio. 2 anos. As mãos ficaram frias. Não imediatamente. Primeiro, o estômago. Aquele aperto que vai da barriga até a garganta, que não é dor, é peso. Depois, as mãos. Uma frieza que veio de dentro, como se o sangue tivesse decidido parar de circular por um momento. Eu olhei para as minhas próprias mãos. Ficaram lá, abertas sobre a mesa, como se fossem de outra pessoa. Ele falava. Eu ouvia o som das palavras, mas não processava o sentido. Que não era o que parecia, que tinha sido uma coisa que aconteceu, que ele nunca quis que eu ficasse sabendo, que ele ainda me respeitava. Essa última, especialmente, não chegou até mim com sentido nenhum. Eu não gritei, não joguei nada, não chorei na frente dele. Levantei da cadeira, fui pro banheiro, fechei a porta por dentro, sentei na beirada da banheira, aquela banheira branca que eu esfregava toda semana, e fiquei olhando pro chão de cerâmica fria. O chão de cerâmica que eu escolhi em 2003 porque achei bonito, numa casa que não era mais minha, ou que nunca tinha sido minha do jeito que eu achava que era. Fiquei lá até a água do chuveiro de alguém, o Eduardo pelo barulho, começar a escorrer pelo cano. Até o barulho da casa me trazer de volta. Até eu conseguir respirar fundo uma vez, só uma vez, e entender que eu tinha 2 escolhas: ficar, ou ir embora de verdade dessa vez. Ele veio me buscar no banheiro 20 minutos depois. Bateu na porta. Dirce. Não respondi. Dirce, a gente precisa conversar como adulto. Eu abri a porta. Passei por ele sem olhar. Fui até o quarto. Peguei meu celular. Fiquei parada no meio do quarto, olhando para nada, e ele entrou atrás de mim e fechou a porta. E foi nesse momento que ele percebeu que eu não estava no modo de ouvir desculpa. O rosto dele mudou. Ficou rígido. Antes que você faça qualquer besteira, ele disse, eu preciso que você pense bem. Eu olhei para ele. Você vai onde? Com o quê? Você não trabalha faz quase 20 anos, Dirce. Você não tem dinheiro, não tem emprego, não tem nada no seu nome. Eu continuei olhando. E se você achar que vai sair daqui e arrastar os meninos com você, eu garanto que não vai ser assim. Eu tenho como provar que você é incapaz. Eu tenho advogado, eu tenho recurso. Você vai sair daqui só ou não vai sair. A voz. Baixa. Calculada. A mesma voz de 20 anos atrás. Só que dessa vez
As crianças tinham 21 e 24 anos, e eu estava com 51, e eu já tinha esperado tempo demais. Eu disse uma coisa só. Eles não são mais crianças, Rogério. Ele piscou. Não foi uma piscada normal. Foi a piscada de quem acabou de perceber que o argumento que funcionou por 20 anos acabou de caducar. Eu coloquei o celular na mesa de cabeceira. Deitei. Fiquei de costas para ele. E ele ficou lá parado por um tempo. Eu sentia a presença dele, o peso do silêncio, até sair do quarto e fechar a porta. Aquela noite eu não dormi. Mas foi a noite mais clara que eu tive em anos. No dia seguinte, eu liguei para minha irmã. A Sueli, que mora em Belo Horizonte, que eu não via faz 3 anos porque ele nunca gostou muito dela, dizia que ela era influência ruim, que ela ficava me enchendo a cabeça e que quando atendeu e ouviu minha voz, ficou quieta por um segundo e perguntou: "O que aconteceu?" Eu contei tudo, sentada na escada dos fundos da casa, com a voz baixa para não ser ouvida, olhando para a mangueira velha do quintal. A Sueli ficou em silêncio enquanto eu falava, e quando eu terminei, ela disse: "Você ainda tem a conta que o papai abriu para você antes de morrer?" Meu pai tinha morrido em 2015. Antes de morrer, ele abriu uma conta em poupança no meu nome, separada de tudo, e depositou uma quantia que ele chamou de dinheiro de emergência. Eu nunca tinha tocado. Eu nem lembrava que tinha. "Tem, né?" a Sueli disse. "Tem", eu disse. "Então você tem onde começar." Eu não chorei até esse momento, até entender que meu pai sabia, que ele tinha visto o que eu não queria ver e que ele tinha deixado uma saída para mim antes de partir. Eu conversei primeiro com a Camila, não porque ela fosse mais fácil, porque ela já sabia. Às vezes, as filhas sabem antes das mães aceitarem. Sentamos na cozinha, às 11 da manhã, com ele no trabalho. Eu coloquei 2 cafés. E falei que eu ia sair, que o casamento acabou, que eu não queria que ela escolhesse lado, que não tinha lado para escolher, que o pai dela ia continuar sendo o pai dela, que eu ia continuar sendo a mãe dela, que eu só precisava que ela soubesse. A Camila ficou olhando para o café por um tempo. Depois, ergueu os olhos para mim e disse: "Mãe, eu tô esperando isso faz 10 anos. 10 anos. Minha filha tinha 11 anos quando ela começou a esperar eu ir embora." Esse pensamento me pegou de um jeito que eu não esperava, que eu tinha ficado para proteger eles, e que eles tinham crescido querendo que eu fosse embora para me proteger. O Eduardo foi mais difícil. Ele ficou com raiva, não de mim, mas em geral, daquele jeito dos homens jovens que não sabem ao certo como expressar a dor. Ficou quieto por 2 dias. No 3º dia, ele bateu na porta do quarto e entrou. Sentou na beira da cama e disse: "Você precisa de ajuda para mudar as coisas?" Eu disse que sim. E ele disse: "Então me fala o que a senhora precisa. Me fala o que a senhora precisa. O meu filho, com 24 anos, usando senhora que ele só usava quando estava sério." Eu precisei morder o lábio para não desabar. Eu saí numa segunda-feira de novembro. Não de madrugada, de manhã. Com ele no trabalho. Eu e a Camila. 3 malas, uma caixa de papelão com as coisas da cozinha que eram minhas, as que eu tinha ganho de presente ou comprado sozinha, e o vaso de violeta africana que eu cultivava na janela da sala faz 8 anos. Saímos pela porta da frente. Eu fechei com chave. Deixei a chave no batente. Não enfiei pelo corredor. Não deixei debaixo do tapete. Coloquei em cima do batente, do lado de fora. Virei as costas. E fui. A Camila estava dirigindo. Eu fui no banco do passageiro, com o vaso de violeta africana no colo, e fiquei olhando pela janela enquanto a casa sumiu no espelho retrovisor. Não me virei para ver. Olhei pelo espelho. E quando ela desapareceu, eu olhei para frente. A Sueli tinha um apartamento de 2 quartos. Ela morava sozinha desde que o filho dela tinha se casado. Eu fui morar com ela. Num quarto pequeno, com uma janela que dava para o corredor do prédio, sem nenhuma mangueira do lado de fora. Eu dormia mal nas primeiras semanas. Não de angústia, de silêncio estranho. Era outro silêncio. O silêncio do apartamento da Sueli não tinha o peso do silêncio da minha casa. Era só quietude. Eu precisei aprender a diferença. Ele mandou mensagem no 2º dia.
A gente precisa conversar. No terceiro dia, você vai me obrigar a tomar providências. No quinto dia, esses meninos precisam da família inteira. No oitavo dia, nada. No 12º dia, uma ligação que eu não atendi. No 15º dia, outra. No 18º, a Camila me contou que ele tinha ido conversar com ela, que tinha dito que eu estava com problema emocional, que eu precisava de ajuda, que ela precisava me convencer a voltar. A Camila disse que ouviu tudo com calma e disse a ele: pai, a mãe tá bem, ela tá em paz, e eu não vou convencer ela de nada. Ele saiu de lá com a cara fechada e não mandou mais mensagem para mim naquele mês. Antes de continuar, porque o que vem a seguir é a parte que mais importa nessa história, eu preciso pausar um segundo. Se essa história tá te tocando, compartilha com uma amiga que precisa ouvir isso. E se você quer continuar sendo acolhida depois que esse vídeo terminar, o audiobook para mulheres que estão cansadas de ser fortes está no link da descrição. É uma experiência feita para ouvir à noite, um capítulo antes de dormir, no silêncio da sua casa, enquanto o mundo lá fora não precisa de você por um momento. 30 capítulos que vão te acompanhar de volta para você mesma. O e-book também está disponível se você preferir ler. Os dois estão no link aqui embaixo, e se ainda não é inscrita no canal, o botão está bem aqui. A Sueli conhecia uma advogada, Elaine, 40 e poucos anos, cabelo curto, que atendia num escritório pequeno no centro de Belo Horizonte, com uma mesa cheia de pastas e uma caneca escrito "Não me fala antes do café". Eu gostei dela imediatamente. Sentamos. Ela ouviu tudo. Tomou notas em papel, de verdade, com caneta esferográfica numa folha de caderno pautado, não no computador. Quando eu terminei, ela disse: "Você tem quanto tempo de casamento?" 22 anos. Ele disse que ia te tirar os filhos. Disse: "Seus filhos têm quantos anos?" 24 e 21. Ela fez uma pausa curta. "Então você sabe que essa ameaça não tem sustentação legal nenhuma." "Eu sei. Mas você ficou." "Eu fiquei." Ela me olhou com uma expressão que não era julgamento. Era reconhecimento. De quem já viu esse roteiro antes. "Tudo bem," ela disse. "Agora você foi. Então vamos trabalhar com o que você tem." O que eu tinha era uma conta no meu nome que eu nunca tinha tocado. Era 22 anos de casamento num regime de comunhão parcial de bens. Era metade de tudo que tinha sido construído. A Elaine foi explicando, devagar, o que isso significava. O apartamento que eu tinha ajudado a comprar com o dinheiro que eu trouxe do enxoval. Os bens que constavam no nome dele, mas tinham sido adquiridos durante o casamento. O direito à pensão enquanto eu não tivesse renda própria. A cada coisa que ela listava, eu sentia algo se acomodando. Não euforia, não alívio. Uma coisa mais quieta do que isso. Que eu não tinha saído de mãos vazias. Que 22 anos de trabalho, mesmo sem salário, mesmo invisível, tinham valor legal. Que ele não podia simplesmente me varrer para fora como se eu não tivesse existido. Em março, 4 meses depois que eu saí, ele telefonou pro Eduardo. O Eduardo me contou que ele estava diferente, que a voz tinha perdido aquela firmeza, que a Patrícia tinha terminado com ele um mês depois que eu fui embora, que ele estava morando sozinho na casa, que tinha pedido pro Eduardo ir almoçar com ele no domingo, que o Eduardo tinha ido, que tinha sido um almoço silencioso com arroz e frango que ele mesmo fez, que não ficou bom, e que na hora de ir embora, o Rogério tinha ficado parado na porta, olhando para o filho com uma expressão que o Eduardo não soube descrever muito bem. Ele parecia menor, o Eduardo disse. Menor. Não no sentido físico, no sentido de que quando você tira o poder de alguém, o espaço que eles ocupam fica diferente. Eu não fiquei feliz quando ouvi isso, mas também não fiquei triste. Fiquei com uma sensação estranha e quieta de que o equilíbrio tinha se ajustado. Não por vingança, por peso. Que o peso que eu tinha carregado a vida toda tinha voltado para onde pertencia. Em abril, eu comecei a trabalhar. A Sueli tinha uma amiga que cuidava de uma pequena empresa de salgados artesanais. Produção caseira, venda por encomenda, entrega nos fins de semana. Ela precisava de alguém que soubesse cozinhar e que fosse de confiança.
Eu sabia cozinhar. A confiança eles iam ter que descobrir por conta própria. Comecei ajudando 2 dias por semana. 3 meses depois, estava lá 4 dias. Em julho do ano seguinte, a dona da empresa quis expandir, montar um ponto físico pequeno, um balcão, e me perguntou se eu queria ser sócia. Eu disse que precisava de um tempo para pensar. Pensei por 2 dias. Liguei para Elaine. Ela examinou o contrato, disse que estava razoável. Eu assinei. Com 52 anos, eu assinei meu primeiro contrato como sócia de um negócio. Com caneta azul, num papel que estava um pouco torto na mesa. E a mão me tremeu um pouco, não de medo, de novidade, que é uma coisa completamente diferente. O primeiro mês que o Prolabore caiu na minha conta, eu fiquei olhando para a tela do celular por uns 2 minutos. Um número. Não grande, mas meu. Inteiramente meu. E paguei o mês de aluguel do apartamento que eu e a Camila tínhamos alugado juntas em setembro. Ela entrou com uma parte, eu com outra, pela primeira vez cada uma pagando o que conseguia, sem precisar pedir permissão para ninguém. O apartamento era pequeno, 2 quartos. Uma varanda minúscula que dava para um corredor de prédio. Eu coloquei o vaso de violeta africana na varanda. O vaso que eu tinha trazido na saída, no colo, dentro do carro da Camila. A violeta cresceu na varanda nova. Mais devagar do que na janela da sala antiga, a luz era diferente, mas cresceu. Em junho, comprei um vaso novo, menor, de barro, que eu vi numa feira de artesanato que a Sueli me arrastou num sábado de manhã. Aquela foi a primeira feira que eu fui por escolha própria faz não sei quantos anos. Comprei o vaso. Comprei um queijo que o Rogério odiava, um queijo temperado com ervas que ele sempre dizia que cheirava demais, e trouxe para casa e comi sozinha com pão, na varanda, no mesmo dia. Pequeno, ridículo, quase. Mas foi uma das coisas mais livres que eu fiz em muito tempo. Comer o queijo que eu queria, sem pedir permissão, sem me desculpar pelo cheiro. Em agosto, ele apareceu, não na minha porta, na porta da Sueli, onde ele ainda achava que eu morava. A Sueli me ligou. Teu ex tá aqui. O que ele quer? Conversar com você. Tá com cara de quem dormiu mal. Eu fiquei em silêncio por um segundo. Você quer que eu mande embora? Pensei. Não. Deixa eu falar com ele. Fui até lá. Demorei 20 minutos de ônibus, tempo suficiente para pensar no que eu queria dizer. Quando cheguei, ele estava sentado na sala da Sueli, com um copo d'água que ela tinha oferecido por educação e o copo cheio porque ele não tinha bebido. Estava com um paletó que eu conhecia. O paletó cinza que ele usava quando queria parecer mais formal. Ele se levantou quando me viu. Parecia menor, como o Eduardo tinha dito. Ficamos em pé um diante do outro na sala da minha irmã e ele disse: Eu errei. Eu sei que errei. Eu ouvi, sem interromper. Ele falou por alguns minutos, das saudades, de que tinha cometido um erro enorme, de que queria tentar de novo. Eu esperei ele terminar e disse: Eu ouvi tudo o que você disse, mas eu não tenho mais espaço para isso. Ele ficou me olhando. Não é sobre raiva, não é sobre a Patrícia, é que eu saí daquela casa e eu voltei para mim, e não tem como caber nós dois nesse lugar. Ele ficou em silêncio. Depois pegou o paletó que tinha colocado nas costas da cadeira. Você sempre foi teimosa, ele disse. Não com raiva, com uma espécie de reconhecimento resignado. Sim, eu disse. Felizmente. Ele saiu. A Sueli veio do corredor onde tinha ficado discreta. Me olhou. Tá bem? Tô, eu disse. E era verdade. A virada não foi um dia. Foi uma coleção de dias pequenos. Foi a primeira vez que dormi 8 horas seguidas, sem despertar no meio da noite esperando o celular tocar. Foi o dia que assinei o contrato de sociedade e minha mão tremeu de novidade. Foi o domingo que eu e a Camila e o Eduardo fomos almoçar num restaurante que o Eduardo escolheu, um japonês barulhento e cheio de gente jovem. E eu comi algo que nunca tinha tentado porque Rogério não gostava de comida japonesa e eu nunca ia a restaurante japonês. E o Eduardo ficou me olhando tentar segurar o hashi com aquela expressão de quem vai gargalhar a qualquer momento, e aí eu gargalhei primeiro. Foi o dia que a Elaine me ligou para dizer que o acordo tinha sido homologado,
que eu tinha o meu quinhão, que estava tudo assinado, que eu podia seguir. Eu desliguei o telefone. Fiquei olhando para as minhas mãos. Não estavam mais frias. Estavam com temperatura de pessoa viva. Eu tenho 53 anos agora. Acordo às 7 sem despertador. O corpo acostumou com esse horário e eu não quis mudar porque é o horário que a luz entra pela janela do apartamento novo de um jeito que eu gosto. Tomo café devagar. Sozinha ou com a Camila, que às vezes dorme aqui no fim de semana. Cuido da violeta africana e da violeta nova que brotou em março. Vou ao trabalho 4 vezes por semana. Às vezes penso em Rogério. Não com saudade, com aquela estranheza de pensar em alguém que foi muito importante e que agora é distante. Como um país que você morou e que você nunca mais vai voltar. Você lembra do cheiro das ruas, da temperatura, mas não quer voltar. Eu não quero voltar. E o queijo de ervas eu ainda compro toda semana. Comi hoje de manhã, com pão, na varanda, enquanto a violeta pegava sol. Antes de ir, se essa história tocou em algo dentro de você, quero que saiba que o e-book para mulheres que estão cansadas de ser fortes foi escrito exatamente para esse lugar que você está. Não é autoajuda. Não é receita. É um livro que senta do seu lado e fica. 30 capítulos. O link está na descrição. Se preferir ouvir, o audiobook também está lá, narrado para ser ouvido no silêncio da sua noite, um capítulo de cada vez, enquanto você vai voltando para você mesma. Eu não sei o que te trouxe até esse vídeo hoje. Se foi uma noite difícil. Se foi uma mensagem que você viu no celular dele. Se foi uma voz baixa, sem grito, que deixou uma frieza nos seus dedos. Mas eu sei que você não abriu esse vídeo por acaso. E eu quero te dizer uma coisa antes de você fechar. Você não precisa de um momento épico para sair. Você não precisa de coragem perfeita. Você não precisa ter tudo resolvido antes de dar o primeiro passo. Você só precisa de um palmo de distância entre você e aquilo que está te destruindo. E depois mais um palmo. E depois mais um. Até que você olhe para o espelho retrovisor e a casa suma. E você olhe para frente. Se você já esteve nesse lugar escuro, nesse lugar de saber sem querer saber, de ficar por medo de ir, de ouvir uma voz baixa e acreditar, e você saiu, me conta nos comentários qual foi o primeiro passo que você deu. Não o discurso. Não a decisão grande. O primeiro passo pequeno. Porque alguém aqui embaixo precisa ouvir que existe um próximo passo. Eu te espero lá.